pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o seu canal de YouTube favorito, o Charizard Games. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Não é só de games, olha só que coisa. Hoje a gente vai reagir a vídeos. Você nunca viu isso antes? Se você viu isso, se você acha que você viu isso, é ilusão da sua cabeça, eu sinto muito, mas você estava alucinando. A gente vai reagir a videozinhos do canal Assim Aconteceu, que é um canal de historinhas verídicas, claro, todas verídicas, sem questionamento. E a gente vai dar nota de 0 a 10, sendo 0 totalmente fanfic e 10 real. Super real, total real, real demais. E antes de começar, o Charizard tem algo para falar para vocês. É importante, portanto, prestem atenção. Vai lá, lança braba. É sério que vocês estavam esperando? O Charizard não fala, mano. Como vocês são bobinhos? Vocês estavam esperando o Charizard falar? Ai, caramba. Vamos lá, então. Primeiro vídeo. Eu sei que algumas de vocês têm histórias malucas. Mas olha pra mim. Eu tô amarrada numa cadeira pra ser eletrocutada. Tudo porque os meus pais me venderam pra casar com um estrangeiro. Nice. Ó, super. Pois é. Os meus pais colocaram uma etiqueta de preço na minha Mas será orelha que e foi me venderam pra um barato? estrangeiro Foi qualquer. Caro? Podia explicar, né? E aqui tô eu, uma noiva azarada prestes a receber só uma carga máxima de eletricidade. Como eu fui parar nessa situação? Como os meus pais me venderam pra casar com um estrangeiro? Bom, senta aí que eu vou te contar a história toda. E se você gostar dessa história, se inscreva e fique por dentro do canal. Vamos voltar uns meses antes de tudo acontecer. Percebe, eu sim. venho de uma família bem grande. E as pessoas nunca nada entendem fora do quão normal. grande ela realmente é. Quer dizer, eu acho que é meio ridículo se ter 12 Nossa, irmãos. ridículo. Você Mas tem é isso 12 mesmo, irmãs, que eu tenho ridículo. Vamos rir dela. 12. Por mais que os meus pais fizessem tudo o que Podia ter podiam, em casa, era não, literalmente caralho. impossível que eles acompanhassem a gente. O meu pai trabalhava duro no escritório, mas o salário dele mal dava pra botar comida na mesa. E a minha mãe cuidava da gente o tempo todo, então nem emprego ela tinha. Eu fiz um monte de coisas aleatórias pra ajudar. Eu vendia peixe no mercado, fritava McDonald's. hambúrgueres numa lanchonete gordurosa e até limpei banheiros num estúdio de dança do bairro, Dá pra imaginar. que era totalmente nojento. Mas pelo menos eu pude voltar a dançar. Eles tinham um espaço enorme e uns espelhos gigantes que eu podia usar só pra mim, sem nenhuma Então tá tão irmãzinha me ruim atrapalhando. assim. Era o Podia tá paraíso. pior. Pelo menos tá dançando. Podia estar pior. Lá. Eu devo ter ficado muito boa, porque depois de uns meses, a proprietária perguntou se eu queria um trabalho como professor assistente. Aí eu descobri que ela vinha assistindo os meus ensaios escondida. Eu fiquei tão feliz que eu quase chorei. Trabalhar lá me deu a confiança que eu precisava para finalmente começar o meu canal. Que nem a Diddle. Eu fiz tutoriais sobre todos os estilos. Break, hip hop, popping, contemporâneo, Certo. robô, dança de dedo. Foi demais. Eu nunca achei que eu ia ganhar dinheiro com aquilo. Mas nos primeiros 6 meses, eu tinha quase você tem meio milhão de inscritos. em Eu 6 também meses. recebi Verídico. Total. muita atenção dos Essa caras. parte é Eles acreditável. escreviam muita idiotice nos comentários, como: quem mais tá aqui por causa da garota gostosa? Olha essa bunda! Ou Vamos decote em combinar, né? Vamos entrar num 4,32. consenso. YouTube só tem gente retardada. Olha eu falando, né? O Greg. O Greg era um amorzinho e parecia mesmo interessado em dança. Ele tava, Ao assim, contrário muito de todos interessado aqueles nessa outros dança, viu, idiotas. moça? Bota fé. Depois eu descobri que isso era só uma estratégia para os DMs. Vá. Ele não se importava com dança. Ele descobriu que a gente era da mesma cidade e resolveu dar em cima de mim. Bom, a gente namora agora, então eu acho que dá pra dizer que ele conseguiu o que queria. A gente conversava quase todo dia. Ele era muito bobo, mas ele era fofo e sabia como me fazer rir.
Quando eu ensinava esses movimentos de dedos pelo FaceTime, vocês conversam ele criava uma linguagem de junto sinais de Naruto, própria. caralho? Chegou ao ponto em que a gente não trocava nenhuma palavra um com o outro. A gente só se sentava lá, fazendo aquelas formas com as mãos e ria. Não, Jutsu de Naruto não é idiota, cala a boca. Eu sei, mas acreditem, eu fico muito grata por isso agora. E foi assim que tudo começou. Eu tava saindo da aula de dança pra encontrar o Greg, quando uma van branca... um cara grande e gordo saiu pela porta lateral e colocou um saco na minha cabeça. Um certo receio com o gordo aí, ó. Parou, né? Vamos parar com essa graça aí. Eu mal tive tempo de gritar antes que ele me agarrasse e me jogasse no fundo da van. Eu fui sequestrada. Eu nunca tive tanto medo, mas isso não quer dizer que eu não ia revidar. Eu fiquei chutando e gritando feito bicho, mas tinha mais 2 caras lá me segurando. Um deles pegou uma coisa na bolsa e colocou um pano na minha boca. Logo depois eu apaguei. Depois eu só me lembro de acordar atordoada e confusa na entrada de uma brilhante sala dourada, com um corredor no meio. Eu vi um monte de gente estranha dos 2 lados me encarando. Tinham centenas de pessoas, todas usando roupas chiques e joias. Quando os meus olhos se ajustaram à luz, eu pude ver os meus pais parados ali, do outro lado do corredor. Eu fiquei procurando pelo Greg, talvez fosse algum tipo de brincadeira. Ah, que brincadeira saudável, mas eu não né? encontrei ele. E foi aí que eu ouvi uma voz ecoando pela sala. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para celebrar o casamento de Aisha e Ismael. O quê? Todos aplaudiram. Ninguém apresentou esse char nesse anime. Casamento? Eu só pude seguir o fluxo. Eu tava tão fraca e delirando e todos pareciam tão... chaparam a mina até... A cerimônia durou uma eternidade. Eu posso dizer que o noivo, o Ismael, tava tão assustado quanto eu. E no final, a gente teve que se beijar. Sabe, eu nunca tinha beijado ninguém além do Greg. Depois do espetáculo, eu descobri que o Ismael era o herdeiro de uma dinastia política super rica lá na Europa. O pai dele viu que ele assistia os meus tutoriais de dança. E eu sei lá por quê, ele decidiu que eu seria a noiva do filho dele. Ele ofereceu 5 milhões de dólares para os meus pais. E eles aceitaram. Tá valendo tanto assim? Os meus pais me venderam. E eu fiquei muito mal. A minha mãe falou pro Greg que eu tava traindo ele todo esse tempo. Esse anime tá ficando muito louco. Que eu tinha me casado e me mudado. A verdade é que na noite do casamento eu fui levada num jatinho particular pra Europa. Eu morava numa vila super luxuosa. Eu tinha meu próprio estúdio de dança e uma praia particular só pra mim. Se você visse, pensaria que eu era a garota mais sortuda do mundo. A questão é que eu não podia sair. Eu tava sendo observada por câmeras por toda parte, a cada segundo do dia. Eu era uma maldita Rapunzel moderna, sem o cabelo dourado e brilhante. Pelo menos eu tinha permissão de fazer os meus vídeos, graças ao Ismael, que convenceu o pai a me deixar fazer. Meu Deus, eu não tinha cara, permissão de ter celular ou acessar as redes sociais, então ele filmava pra mim. Foi a única vez que eu vi ele tão feliz. Ele sempre tava tipo, nossa, minha esposa é demais. Ou então falava, ei esposa, é isso aí. Eu odiava quando ele me chamava de esposa. Aí depois que os vídeos foram aprovados pelo pai, o Ismael foi autorizado a publicá-los. Tirando isso, eu quase nunca falava. Eu tenho minhas dúvidas. Ele tava sempre da viajando lore no desse trabalho, anime, mas festejando com os amigos na piscina. Aí eu descobri o grande segredo da família dele. Parece que todo o poder político que a família do Ismael tinha vinha através de todo o dinheiro que ganharam com o tráfico humano. É brincadeira! Cara, eles são muito loucos. O negócio deles é vender noivas. E o que é pior, eles colocam dentro de caixas. Caixas! Noiva em uma caixa. Eu tinha tido sorte. Uma noiva que fazia parte da família. Eu não tive que me preocupar em ser enviada pra Índia, Turquia, Brasil, qualquer outro lugar. Eu me sentia mal. E todas aquelas outras pobres meninas? Quem sabe quantas vidas foram arruinadas por causa da ganância dessa família? Eu precisava fazer alguma coisa. Eu sabia que o Greg estava assistindo aos meus vídeos, provavelmente com lágrimas nos olhos e um coração partido. Coitado do cara, dessa história super verídica, não é verdade? Fugir de lá. Meu próximo tutorial, escapar de ser refém enquanto fazia uns movimentos lança o jutsu. Bem animais. Quero ver disso. Lança o jutsu! Minha mensagem secreta nunca seria detectada por aqueles seguranças. Os caras são tão burros que eles poderiam refilmar Debiloid. Eu não tinha ideia de onde eu estava, mas eu sabia que ele encontraria uma forma de me achar. Eu tava torcendo pro Greg se lembrar daquela sua linguagem idiota. Cerca de uma semana depois, a gente conseguiu se encontrar. Eu tava de boa na praia particular, quando de repente eu vi o Greg escalando as rochas na minha direção. Parece muito triste o meu coração na sua praia particular, não é verdade? Você não parece tão triste assim, moça. Só tô falando assim, o que parece, é minha opinião.
Meu Deus, o Greg nunca foi tão sexy. Ver o seu homem resgatando você é um nível totalmente novo. É difícil chegar nesse patamar. Mas eu fiquei completamente louca de ver o Greg vindo me resgatar. Eu ia ficar livre. E aquelas outras garotas também. Que outras garotas? Não são falando de outras garotas nesse anime. Estão faltando informações. Se pegassem ele, nós dois estaríamos ferrados. Charizard, Então o que você tá achando disso tudo? fuga pra aquela noite. O que você acha dessa historinha? Fala pra gente. Mas de novo vocês acharam que o Charizard ia falar. Eu já falei que o Charizard não fala. Vocês estão doidinhos da cabeça. A segurança tava mais leve e o pai do Ismael estava preocupado lá com as suas 7 esposas. Uma pra cada dia da semana. Foi como planejado. Tá legal, foi quase. Eu saí pela janela do meu quarto e cruzei o telhado na ponta dos pés bem de leve. Tinha uma estrada de terra na parte de trás da casa e eu sabia que não tinha câmeras lá. Era o nosso ponto de encontro. O problema é que eu tive que passar pelo canil pra chegar lá. E eles não eram apenas cachorros. Eram pitbulls furiosos usados pra lutas ilegais de cães que eles faziam. É claro que assim que eu pisei no telhado, eles começaram a latir e rosnar feito loucos. Os holofotes ao redor da casa se acenderam e deu pra ouvir os capangas fuçando em tudo. Era agora ou nunca. Aí eu peguei e me joguei do telhado e caí no chão. O Greg tava bem ali, esperando num carro velho e alugado. Eu entrei e dirigimos pras montanhas. O meu coração tava batendo muito forte. A gente encontrou um celeiro abandonado pra ficar até de manhã. Romântico. Ele tinha vista pro mar. E o céu tava estrelado. Na verdade, foi meio romântico. Até que encontramos o Ismael no porta-malas. Reviravolta inesperada. Eu pensei que tava tudo acabado. O meu plano de fuga já era. Eu teria que voltar a viver aquela vida horrível e solitária. Mas eu não poderia estar mais errada. O Ismael contou que o nosso casamento foi só pra encobrir o fato de que ele... Não. O herdeiro de uma das dinastias mais poderosas da Europa. era gay. Que coisa! Odiou o pai. O resto da família eu não também, esperava. Eles representavam. Tudo que ele sempre quis foi viver a sua própria vida e fazer eles pagarem. Tudo bem pra mim ele ser gay. Olha desde que ele só! ficasse bem longe do homofóbica. meu Greg. Naquela noite concordamos que era isso que a gente ia fazer. Só que tinha um outro problema. Nosso esconderijo foi usado pelo pai do Ismael pras lutas de cães. Haja coincidência e má sorte, né? Tinha uma grande chance de que aquele fosse um dos primeiros lugares que viriam procurar. A gente precisava sair bem rápido. O Ismael indicou um hotel onde disse que estaríamos seguros. Mas no meio da noite, os capangas do pai dele invadiram o carro e levaram a gente embora. Assim, Fomos colocados... Que pena. ...no armazém vazio e amarraram a gente nas cadeiras. Os guardas estavam por todo lado e a gente ficou em choque. Demorou até o pai do Ismael aparecer. Ele trouxe uma pasta que era o seu kit de tortura. E o Greg foi a primeira vítima. Ele exigiu saber quem era o Greg e como eles sabiam de me encontrar. Se o Greg falasse sobre a mensagem, eu ia ficar com um problemão. Aí então, o Greg não disse nada e a coisa toda começou. O pai do Ismael prendeu os peitos do Greg e deu um choque nele. GTA V. Só acho, assim. Palpite. Credo, foi um horror. A minha vontade era bater muito naquele cara por ele fazer isso com o meu Greguinho. Ele ficou com muita raiva por não conseguir o que queria. Eu pude ver pela cara dele, enquanto ele andava de um lado pro outro no armazém. Daí o celular tocou. Falaram pra ele que todo o seu plano ilegal tinha sido exposto. Quando ele desligou, ele se virou pra mim. Eu vou matar você. É o vilão do anime. Eu nunca vi tanta maldade nos olhos de alguém enquanto ele tava vindo na minha direção pra me torturar. Aí eles me amarraram numa cadeira. O Greg e o Ismael estavam gritando pra ele parar, mas eles foram arrastados pra fora. Eles foram embora. Mas eu não tava sozinha. Sabe, o meu querido Greg tinha um plano. Quando ele decifrou a minha mensagem, ele enviou por vídeo pros meus fãs e a coisa toda ficou surreal. É sério. A maldita ele chamou a atenção da maldita Interpol que alistou o Greg, o meu namorado bobo, pra ir me encontrar. Estou sentindo um pouco Algumas horas antes, a caminho do hotel, eu postei um vídeo expondo todo o esquema de tráfico de mulheres pra todo mundo. Opa, foi mal. O cara tava pronto e prestes a apertar o botão pra me eletrocutar até a morte quando a equipe da SWAT veio invadindo o armazém. Eles chegaram bem na hora. Todo mundo pro chão, agora! Foi um caos total. Os tiros vinham por toda parte. Mesmo amarrada a uma cadeira, eu fiz o meu melhor pra fazer que nem esquivando das balas em Matrix. Agora a menina é foda. Ela despertou o Sharingan e desviou dos tiros. Claro que é verídico. Vocês têm alguma dúvida? É lógico. Totalmente acreditável.
o pai do Ismael e os capangas. O Greg e o Ismael foram encontrados ilesos. Aí a gente descobriu que a Interpol tinha instalado um GPS sob a pele do Greg. Dessa eu tava forma, pensando eles nisso, sabiam mas... onde nos encontrar se Óbvio. as coisas não dessem certo. Quando voltamos pra casa, o Greg e eu fomos morar juntos. Eu não falo com os meus pais há muitos anos. Eles foram pra prisão e perderam todo o dinheiro. Façam boa viagem. Eles podem apodrecer lá que eu não me importo. Eu ainda falo com alguns dos meus irmãos. Quando tudo aconteceu, a família se dividiu no meio. Um lado, obviamente, não deu a mínima pra mim e gostou do dinheiro. O outro não aguentou viver com o que os meus pais fizeram. Eu nunca descobri o que aconteceu com Ismael. A rede de tráfico humano foi fechada, mas ainda havia membros da família prontos pra se vingar. Hoje eu dirijo uma produtora de sucesso que faz todos os tipos de vídeos pro YouTube. Vocês podiam me patrocinar, né? Eu tô precisando. A gente Não custa nada. ainda recebe uns comentários idiotas, mas um deles sempre chama minha atenção. É de um cara chamado Príncipe Easy. A minha esposa arrasa. E é tudo que diz. Tá. Pelo menos eu sei que ele tá seguro. Você gostou da história? Você gostou da história? Gostei da história. Baita anime foda. Adorei. Nota de 0 a 10 de velocidade? 10 completo, né? Óbvio. Não tem chance dessa história ser fanfic. Não é besteirinha, é real, mano. Super real. E você? O que você acha? De 0 a 10, qual é a veracidade dessa história? Comenta, eu quero saber a sua opinião. Temos tempo para mais um vídeo, porque eu tenho coisa para fazer, tá cedo, e eu tenho coisa para fazer, eu tenho que me arrumar para ir pro trabalho. Então, unido UNT, escolhido foi você. Quando eu estava no meu último ano do ensino médio, meus pais me levaram com Nada eles fora para do uma normal. viagem de negócios em Nova York. Ficamos por lá uma semana Nada inteira, fora mas eu fui do deixada normal. sozinha a maior parte do tempo, porque eles sempre estavam em reuniões. Enquanto eu estava sentada, olhei por cima da janela e vi um clube do outro lado da rua. Eu tinha 18, quase 19, e eu pareço ter 21. Quer dizer, eu tenho um falou, corpo muito gostosa! cheio de curvas. E mostrando um pouco do decote, ninguém suspeita Baladinha. que eu esteja abaixo da idade legal para beber. Coloquei um Para de pôr bunda na as tela! curvas sexys e passei um batom vermelho. Me dirigi pro clube. Eu dancei Badinha. com estranhos aleatórios e me diverti muito. Então, eu decidi sentar no bar para descansar por um momento e tomar algo para beber. Lá, eu o vi sentado sozinho. Nossa, Um lindo já... cara loiro com um corpo incrível. Ele me pegou olhando para ele, sorriu Olhar e veio em mágico. minha direção. Ele se sentou na cadeira ao meu lado e disse: Ei, linda, presumo que uma garota de rara Porra. beleza como a sua... Maluco lançou um papo Ele piscou pra foda. mim e nos pediu algumas bebidas. Ele se apresentou e me disse que seu nome Jacan? era Eric. Ficamos Jacan? 2 horas conversando lá. Ele me disse que Jacan? trabalhava como chefe em um restaurante italiano chique e que talvez fosse Estamos vendo a atraído para história do trabalhar por Jacan. 2 meses. Oh! Ele era tão charmoso. Eu não conseguia tirar os olhos. O Jacan de seus tem braços fortes. Dançamos juntos e nos divertimos muito. Depois disso, ele me perguntou se eu queria ir à casa dele. Bem, eu não pude resistir e fui com ele. Mas eu disse a ele que tinha que voltar ao quarto de hotel antes que os meus pais chegassem lá. Fomos à sua casa vá! e imediatamente começamos a nos beijar. Ele era Oh, tão maneira, né? extremamente Maneira, gostoso. viu? Isso aqui é um Foi canal de melhor família. beijo de todos os tempos. As coisas ficaram quentes rapidamente. Vá! E nós acabamos na cama. Bem, não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas foi demais. Depois disso, trocamos os números e mantivemos contato por 3 dias. Sei o Eu tempo que você gostava de passar tempo com ele. Esses foram os 3 dias mais incríveis da minha vida. Mas, finalmente chegou ao fim. Meus pais disseram que era hora de voltar para a cidade, porque o trabalho tinha acabado. Era difícil dizer adeus a Eric Mas por 3 telefone, dias? já que os meus pais estavam com pressa. Ele me garantiu que manteríamos contato e nos encontraríamos novamente. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para Eric. Eu queria saber como ele estava, saber se estava tudo bem. Mas para minha surpresa, quando eu liguei, o número deu não disponível. O que estava acontecendo? Você achou que tentei queria mandar ser uma seu mensagem príncipe pra ele, encantado? mas também não deu certo. Esperei ansiosa pelo dia seguinte e tentei ligar novamente. Mas eu recebi a mesma resposta Não, de pera. antes. Aquele idiota. Vou postar aqui com vocês. Claramente. Eu aposto o seu like e a sua inscrição que ela tá grávida. Bora. Realmente, ele não me deu seu número real. Ele tava brincando comigo. Ou ele virou corno Por que ou ele era o faria diabo. isso?
Contei na tudo dúvida. pra minha amiga O Jessie. vídeo não foi e ela tão claro disse que eu era assim. muito burra de confiar num cara qualquer e esperar que ele entrasse em contato. Ah, Aquele vá. idiota do Eric, ele me usou. Aparentemente, pra ele, eu era só uma garota pra matar o tempo. Uma semana Supera! se passou, e eu Supera! superei aquele idiota do Eric. Voltei à minha vida normal na escola. Era a hora da aula de história. Ah, Ouvi é meus o amigos Eric. sussurrando que tinha O um Eric é o professor novo, de história. já que o último ficou Meu Deus! Reviravoltas inesperadas nesse anime? doente e tirou férias. Algumas das meninas sussurravam que ele era jovem e gostoso. Bem, Jovem e todo mundo gostoso. estava muito animado para vê-lo. Quando o sinal tocou, todo mundo sentou para esperar nosso novo professor aparecer. Quando ele abriu a porta, eu não podia acreditar no que eu via. Ah, quem diria? Era ele, o Eric. Esse anime tá ficando melhor que O que Naruto. estava acontecendo? Alguém me belisca, por favor. Quando ele fez contato visual comigo, o seu rosto ficou branco. Nossa, Era como se que ele visse um exagero. fantasma da sua avó morta. Todos na classe estavam confusos. Forte! Eles não entendiam o que estava Toma acontecendo. zangão na cara dele. Então, rapidamente o Eric disse: Ei, turma, sou seu novo professor de história. Dá uma John zangada nele, Samuel. vai! Mas me chama de Pou! Sr. Samuel. O quê? John o quê? Ele mentiu pra mim sobre tudo. Ele é um professor de ensino médio e se chama John. Você tá brincando comigo. Aqueles 45 minutos da aula pareciam uma década. Ela vai Eu não despertar o conseguia Sharingan. parar de encará-lo com um olhar furioso. Eu queria dar um soco nele. Depois nem que a vai aula ser. terminou, eu Nossa, virou Super Saiyajin! Eu queria tanto enfrentar aquele idiota. Incrível! Então, Eric, ou devo chamá-lo de John mentiroso? Eu disse. Você mentiu na minha Você cara deu só porque pra me quis. usar. Ele respondeu rapidamente. Você mentiu sobre a sua idade também. Eu pensei que você tinha 21 anos, mas Ahá! você tem 18. Você engana as pessoas Hipocrisia! com as suas curvas. Ele então me implorou pra... Para de pôr bunda na Já tela! que uma relação aluno-professor é ilegal. Ele tinha se mudado temporariamente para nossa cidade porque precisava do emprego desde que foi demitido. Você tem que manter esse segredo, tá ouvindo? Disse o Samuel. Eu respondi, quando você fizer o que eu quero... Já eu ficarei vemos de quem é o boca vilão fechada. desse anime. Não é o Tínhamos um cara. acordo. O Samuel Não que o cara deixaria seja passar bom, na mas classe dele você com boas é notas, pior. sem eu ter que fazer qualquer teste ou lição de casa. Olha, Por alguns dias, eu adorei mandar nele. Eu gostava de ter alguma autoridade Você sobre é alguém. maligna, Era como ter maligna. um animal de estimação obediente. Bem, ah, ganhei! até Ganhei a eu estava aposta. grávida. No começo, eu não sabia se eu devia ficar com o E bebê. ganhei a ou não. aposta, Eu ganhei tinha o seu cerca like de e a 18 sua anos inscrição. Eu estava pronta para Hã? me informar. Mas bem, o papai era realmente uma beleza. E dessa forma, eu poderia ter o controle total sobre o Sr. Samuel. Além disso, essa seria a melhor maneira de me vingar Ah, dele, você deu já porque que ele quis, mentiu vai, pra para mim de antes. graça. Decidi confrontá-lo logo antes da aula de história. Eu gosto de provocá-lo na sala de aula. Então, fui ao escritório dele e disse que ele precisava se Reviravoltas. explicar, já que eu tinha uma grande confissão. Eu fiquei lá, olhando pra ele e disse: Então, Eric, foi mal. Parabéns, Samuel, papai. né? Parabéns. Você vai ser papai. em breve." Parabéns, O rosto de papai. Samuel empalideceu. Parecia que ele tinha visto um fantasma. Ele congelou na cadeira por um momento. Eu acho que o seu coração parou por um segundo. Então, de repente, ele se levantou com um olhar furioso e disse: Você é louca? Você tem que se livrar do bebê. Não posso perder meu emprego aqui. Eles vão Caralho, me que demitir. cuzona. Eu disse: É isso que você ganha por ser um grande babaca. Ele começou a gritar, me dizendo para não arruinar sua vida, mas eu realmente não me importei. Pensão! Eu disse a ele que manteria em segredo se ele concordasse em me pagar pensão alimentícia a cada mês. Bem, ele não teve escolha, por isso concordou facilmente. Imagina que da Na hora aula, se no o Sr. futuro Samuel agiu de forma ele estranha, estivesse ensinando como se ele o voltasse próprio dos mortos. filho. Caralho, que anime foda. Ele mal se concentrava Ih, e não prestava Maria, atenção no que que estava fofura. dizendo. Eu adorei o show. Depois de alguns meses, eu dei à luz a um lindo menino e mantive minha promessa ao Sr. Samuel. Ele continuava me pagando pensão alimentícia e, pra ser sincera, eu nem precisava disso, já que os meus pais são filha ricos da- e concordaram em cuidar do bebê. Eles adoravam o neto por perto. Tudo voltou ao normal. Eu vou pra escola, meus pais cuidam do bebê e eu guardo o segredo do Sr. Samuel em segurança. Até que um dia, eu estava andando nos corredores da escola e eu vi alguém conversando com Mais ele, reviravoltas dizendo nesse que a anime? noiva dele foi visitá-lo. Uau. O quê? Noiva? Ah, vai virar Super Desde Saiyajin de quando novo. que ele tem uma noiva? Fiquei muito brava. Eu queria dar um soco naquele idiota.
Enquanto eu passava pelo escritório dele, eu vi uma garota de cabelo preto parada lá, com um vestido apertado. Dei uma rápida olhada nela. Essa é a noiva dele? Eles estavam noivos quando eu estava em Nova York? Que idiota! Naquele dia, fui até a casa dele. Ele estava sozinho e ficou chocado de me ver. O que você está fazendo aqui? E se alguém visse você? Ele disse. Eu respondi rapidamente. Você está noivo? Por que você não me contou sobre isso? Ele entrou em pânico. Ele não tinha ideia de que eu sabia do seu segredo. Então, eu o pressionei para me contar tudo. Ou eu contaria à escola que ele me engravidou enquanto eu ainda era aluna dele. Ele me disse que eles estavam noivos há 1 ano e que ela trabalha como professora de matemática da sua antiga escola. Ele queria terminar com ela, mas não sabia Você como. Também é? Ele disse que ela o seguia em todos os lugares, que ela era uma pessoa louca. Fiquei chocada de ver que ele é um fracote. E a mulher que é louca, né? Ela foi na escola visitá-lo. Fiz questão de segui-la, pra saber onde ela morava. Mano, voltei à noite e fiquei escondida lá, com minha tinta de spray cheinha, e escrevi piranha por toda a porta da frente. No dia seguinte, eu a vi no corredor da escola, correndo para o escritório do Sr. Samuel. Eu disse, alguma piranha acordou chateada hoje, com um sorrisinho. Ela parou, olhou pra mim e disse, foi você, sua pirralha ridícula, quem é você? Ao que eu respondi, deixa ele em paz, sua velha bruxa, jogou ele é tudo todo na meu. cara. Você sabia jogando que nós merda temos na cara bebê dela. Juntos? Eu podia ver claramente a Dá pra raiva no acreditar? seu rosto. Ela queria me agarrar Você pelos acredita nisso, cabelos, Charizard? mas respirou fundo, entrou no eu escritório também não. e bateu a porta atrás de mim. Bom, Bem, então é isso, não tenho mais tempo de gravar, eu queria gravar mais um vídeo, eu reservei mais um vídeo, mas não vai ter tempo de gravar. O link do canal tá na descrição, vão lá, se inscrevam. Não fica esculachando não, tá? O canal é legal, as historinhas são bem legais. Todas verídicas, nenhuma invenção, jamais. E é isso, capivaras, a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Até um outro dia.